Olá, irmãos, a paz do Senhor. Muito boa noite a você que nos assiste neste momento, onde quer que você esteja. Que bom que reservou esse tempo para estarmos em comunhão, aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Entra no ar a nossa tradicional live de todas as segundas-feiras à noite, conhecendo a palavra com o pastor Paulino. Como foi o seu dia? O que você fez no dia de hoje? Aguardou com expectativa o início dessa live para aproveitarmos juntos essa oportunidade que o Senhor Jesus nos dá? Que bom, irmãos! Então como tem sido em todas as segundas-feiras, que tenhamos esse momento e que a palavra do Senhor, como tem feito constantemente, siga edificando as nossas vidas. Eu quero convidar você, e você já sabe, para que nós possamos compartilhar essa live. Envie o link para todas as pessoas que você conhece. Importante, olha só, envie para o seu PG. Convoque o seu PG para que todos assistam, todos se envolvam, participem. E você já sabe, quanto mais engajamento nós tivermos em nossa live, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Por isso, é muito importante a sua participação também. Inicialmente, irmãos, vamos orar, vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a vontade dele seja soberana nesta noite e que ele nos conduza conforme a sua vontade. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, entramos na tua presença, Pai, colocamos tudo, Pai, para a tua vontade, Pai, que o teu propósito se cumpra. Dê discernimento a cada um de nós, Pai, para que possamos acompanhar, aprender, entender e para que possamos praticar a tua palavra, Pai, para que cada aprendizado, cada conhecimento se torne prática em nossas vidas, para que possamos dar bom testemunho por meio das nossas atitudes e da nossa vivência, realmente como cristãos, Pai, que fazem a diferença. Estamos aqui, Senhor Jesus, prontos para te ouvir, para te obedecer, Pai, e agir conforme a tua vontade, conforme o teu propósito, Jesus. Entregamos em tuas mãos agora também a vida do pastor Paulino. Pai, dê a ele discernimento, capacita o homem de Deus para que possa também ministrar a tua palavra, edificando as nossas vidas, Pai. Que possamos deixar tudo lá fora a partir de agora e concentrarmos inteiramente no aprendizado da tua palavra, Jesus. É a nossa oração e assim te agradecemos, Jesus Cristo, em teu nome. Amém. Prontos, irmãos? Lembre-se, tenha com você o seu rascunho. Todas as dúvidas que você tiver, você pode digitar aqui abaixo, nós vamos responder, passar para o pastor Paulino, nós vamos repassá-las, intermediando. Quem responde é o pastor Paulino. Então, você está convidado. Qualquer dúvida que você tenha, pode digitar e a gente repassa ela para o pastor Paulino também. Colaboração, as contribuições que você sempre faz, quando falamos em contribuição, é acerca do conteúdo. Nós temos os irmãos que sempre participam, interagem, uns ajudam os outros e isso é de suma importância. Que nesta segunda-feira não seja diferente. Estamos ao vivo aqui para interagir com você também. Pastor Paulino, paz do Senhor. Paz, amado, como é que tá? Bem-vindo. Graça e paz. Graças Tava com saudade de tu, rapaz. Também estava com saudade aqui. Andava lá pelas Norte América. Correndo atrás. Amém. A paz do Senhor, meus amados, damos graças a Deus, estamos felizes por estar convosco nessa segunda-feira para mais uma live e falarmos sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar nesta noite sobre antropologia bíblica e alguma coisa sobre soteriologia, tá? Que é algo importante, sempre é bom nós ter conhecimento. Bom, a antropologia bíblica, ela trata da questão da criação do homem, da existência do homem na face da terra, nós que somos criacionistas, através da pessoa de Deus, né? Através da criação, do homem, imagem e semelhança de Deus. E também a soteriologia, que estuda a questão da salvação do homem, né? Que provém da palavra soter, que significa salvador, né? Bom, a antropologia bíblica, podemos dizer que é aquele estudo, aquela ciência, que estuda a imagem de Deus na vida do homem, né? Esse homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu quero convidar você
para que você esteja com a sua Bíblia aí na mão e nós vamos citar alguns versículos, né? Para que a gente confira com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, né? 26 e 27 fala assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 27, assim Deus criou o homem, tá? A sua imagem, macho e fêmea os criou. Essa é a primeira narrativa. E a segunda está lá no capítulo 2 e no versículo 7, que nos diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó, né? Do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então a antropologia ela vai tratar dessa questão do homem. Depois nós vamos falar, né, do homem tricotômico, né? O homem como espírito, alma e corpo, né? Alguém colocando, disse que nós somos um espírito, que temos uma alma e que possuímos um corpo. Então no que se trata da questão espiritual, nós somos a semelhança de Deus, né? E aquilo que trata da imagem, nós somos a questão moral e caráter de Deus. E daí a alma é a sede, né? Dos nossos desejos, intenções, e o corpo que é formado do pó. Depois nós vamos falar mais especificamente. Bom, o homem só se identifica com o Criador e reconhece a Deus através de Jesus Cristo, né? Quando ele aceita o Senhor. Senão alguns vão achar que é um acidente de percurso e que veio a existir por si próprio, ou é um incidente da natureza, coisa assim do gênero. Bom, o homem na realidade ele só se percebe como um ser religioso, ele só se identifica, tá? Quando ele tem uma experiência com Jesus Cristo. Aqui que entra a questão da soteriologia, né? O estudo do homem no contexto da salvação e da presença de Jesus na sua vida. Lá no Novo Testamento, amados, no 1 Timóteo, você que está em casa, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 15, que nos diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, disse o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o maior de todos eles. Então Deus mandou Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio à face da terra para salvar os pecadores, para salvar o homem que estava distanciado, perdido, estava sem um Salvador por causa do pecado lá de Adão e Eva, né, que passou a todos. Romanos 6, versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, qual que é a vida eterna em Cristo Jesus. Só mais um versículo para nós fechar aqui a ideia. Atos capítulo 4, versículo 12. O que ela nos fala? Ela nos fala assim: em nenhum outro há salvação, né? Pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos o quê? Ser salvos. Então Jesus Cristo ele é o Salvador, Jesus Cristo ele é o Senhor. E Jesus Cristo como Salvador, tá? Ele é o nosso soter, é aquele que veio para nos salvar. Bom, nós também temos, né, nesse estudo da antropologia, a antropologia científica, a antropologia cultural, etc. Tá? E a antropologia cultural que estuda o ser humano nos seus aspectos, digamos, bio, né, social, tá? Mas ele não ascende e nem toca na questão do homem e as suas relações com Deus. Tá? Bom, aí nós vemos que o homem é um ser religioso. É um ser religioso. E quando eu falo em ser religioso, isso não quer dizer que ele é cristão. Ele tem uma religião, ele tem uma fé, ele tem uma crença. Ele devota a sua fé, o seu credo, a alguma coisa ou a alguém. Tá? Ele devota. Isso não quer dizer que ele devote a Deus. Ele pode até devotar a um sobrenatural.
Ele pode até gerar cultos e buscar experiência com aquilo que ele tem e que ele é devoto. Ou seja, quanto mais ele se entrega àquilo, mais ele vai crer. E aí entra o quê? A questão do Deus Criador. Aí se gera, então, um conhecimento, uma busca, e Deus, a diferença é que quando você busca Deus na pessoa do Senhor Jesus, há um retorno, né? Há um diálogo. Você fala com Deus e Deus acaba o quê? Nos respondendo. Deus acaba devolvendo aquela busca e falando conosco. Para que possamos exemplificar, pastor Paulino, as pessoas que nos assistem agora, nós temos irmãos da nossa igreja, da Renovar em Cristo, temos pessoas que nos assistem, muitas vezes estão assistindo pela primeira vez, a primeira oportunidade, as maneiras em que Deus nos responde, as maneiras que nós buscamos essas respostas, de uma maneira bem lúdica, nós sabemos, mas que para nós possamos exemplificar isso também. Deus, a princípio, ele fala através da sua palavra, né? A maior de todas as profecias é a palavra de Deus, né? Ali está tudo que o homem necessita, tudo que o homem precisa em termos de salvação, né? Direção, para ele se encontrar com Jesus Cristo e se encontrar com Deus. É claro que se você orar e pedir para Deus falar contigo, Deus vai falar, tá? Deus vai falar. Aí é o Espírito Santo que vai intervir essa fala e vai te dar a graça de você entender qual é a diferença entre meu pensamento e aquilo que Deus fala. Deus pode falar em sonhos também, tá? Deus pode falar em sonhos, desde que, claro, tu não come uma feijoada, uma barrigada, né, de feijão com torresmo, e vá dormir, tem uma alucinação, né, e ache que foi Deus que falou contigo. Então Deus tem seus vários modos, né, pela palavra, em sonhos, né, por revelação. Deus pode falar através de profecia, tá? Levantar alguém que não te conhece, alguém que nunca te viu, e Deus pode se manifestar nas várias modalidades. Né? Pastor, falou uma coisa muito interessante, olha só como nós temos um risco em tudo isso. Falou, quanto mais você crê em alguma coisa, mais você tende a buscar aquilo e mais você tende a se aproximar e a ter essa interferência, esse relacionamento direto. O risco, quando nós estamos afastados do caminho do Senhor e começamos a crer, buscar e acreditar em coisas que nos desviam, não nos acrescentam e não nos salvam. Exatamente. Há um grande risco aí de não manter o relacionamento diário e a busca pela palavra. Aquele, irmão, por quem você se entrega, você se torna devoto, ele acaba se tornando o teu Senhor na sua vida. É ele que vai dominar daí a sua vida. Vai dominar os teus pensamentos, teus atos, tuas atitudes, tá? E a pessoa pode estar redondamente errado em relação à palavra de Deus, mas lá no seu coração, tá? Ele tem, vamos dizer, ele tem uma certa segurança de que ele está certo. Mas aí eu pergunto, qual é o parâmetro que vai fazer esse mesuramento se aquele objeto da minha adoração, aquele algo da minha adoração, realmente é certo ou não? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o que vai definir entre o certo e o errado, o verdadeiro e não, entre Deus e ídolos, pensamentos, né? O discernimento. O discernimento. É a palavra de Deus que vai te dar, né, o caminho reto, que vai te dar o azimute, né, e o contra-azimute, né? Irmãos, sigam participando. Eu estou observando aqui, tem bastante participações. Daqui a pouco nós vamos começar a mencionar as participações aqui também. E as dúvidas, as colaborações, vocês podem deixar nos comentários. Que bom, irmãos, que vocês estão conosco nesta noite, participam, deixam o seu boa noite. Está aberta a linha pelos comentários também para que nós possamos fazer essa grande interação. Compartilhe e participe, dando sequência ao nosso aprendizado com o pastor Paulino. Bom, e aí o homem como pecador, ele acaba um momento ou outro sentindo a sua miséria, desde que ele deixa que Deus fale com ele, que Deus faça ele sentir isso. Ele acaba sentindo sua miséria como uma desgraça que lá do passado veio atingir todos nós. Olha só, livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Olha o que nos diz a palavra. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. No pecado, a nível de interpretação rápida, quando Adão e Eva pecaram, a exemplo do que eles eram, representantes naquele momento da humanidade, esse pecado passou, porque eram os seres naturais, né? Então, assim como é o natural, o homem feito do barro, que nós somos do barro, assim todos levaram esse pecado. Agora, a partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus, que nascemos de novo, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, nós nos tornamos espiritual, não mais carnais e terrenos, mas agora dominado pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, nós acabamos vencendo então essa etapa da vida. Romanos 5,12 diz assim, ó, como que, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, quem é esse homem? Adão, tá? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque o que aconteceu? Todos pecaram, exemplo de Adão. E o 14, no entanto a morte reinou, tá? Desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir, Jesus. E aí, como houve esse pecado, todos acabaram o quê? Pecando. E passou isso para nós mesmos, daqueles que não pecaram. Versículo 17 nos diz, pois se pela ofensa de um só, no caso Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem é esse? Jesus Cristo. O 18, sigamos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de um só ato de justiça, no caso de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. E o 19, tá? Daí diz, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. E se você quiser ler até o 21, tá? Fica à vontade. Então o que nós temos? Nós temos o homem se sentindo como pecador. A partir de quando? Quando ele permite que o Espírito Santo de Deus comunique com o seu espírito. Jesus disse, eu enviarei o Consolador, tá? E ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós somos convencidos do pecado, nós entendemos que o pecado passou para nós através de Adão, mas que Jesus veio também e passou o quê? A salvação e a redenção. Sigamos. Logo, o pecado é a transgressão, tá? O absurdo contra Deus. Rebeldia, tá? A desarmonia e a morte em lugar da vida eterna. E esta que foi concedida através do Cordeiro chamado Jesus Cristo. Então o pecado é rebelião, o pecado é desarmonia, o pecado foi uma escolha que Adão e Eva fizeram. Eles estavam conscientes quando Deus disse, comam de todas as árvores do jardim. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comer, vocês vão o quê? Morrer. Tá? E eles acabaram comendo porque o inimigo inverteu a condição. Tá? Houve uma oferta que o inimigo jamais, nunca poderia cumprir. Tá? O que ele disse? Deus não quer que vocês comam da árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí o homem querendo chacoalhar de si o jugo de Deus, ele acabou comendo. E daí eu pergunto, mas quando é que Satanás tem poder de criação, de criar alguma coisa? Ele não é criador, ele é criatura. Ele é inventor de coisas. É diferente de criação. Você pode ter uma boa ideia, inventar alguma coisa, mas não criar nada. E o diabo, ele é o pai da mentira. Tá? Então ele criou a mentira. Ele não deu vida à mentira, ele criou a mentira. E aí, nesse caso, nós temos Jesus que vem e assume sobre si a salvação, levando os pecados dos homens.
Sobre isso, pastor Paulino, para que a gente possa entender, o pecado entrou no mundo por meio do pecado de Adão, correto? Entrou no mundo. Anterior a isso, o pecado da rebelião foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Ele quis ser igual a Deus, ele, por um momento, imaginou que poderia usurpar o lugar de Deus. Sim. O primeiro pecado foi ali. O pecado quando se refere a pecado da rebelião, o primeiro pecado, o pecado de rebelião em si, foi a rebelião de Lúcifer. Dizem que é o pecado celestial, né? Que foi lá nas hostes celestes, foi lá no céu de Deus. Esse foi o pecado, né? Iniciou-se lá com Satanás, né? Aí quando Deus cria o homem, coloca o homem no jardim, o que o inimigo faz? Ele ataca a criação de Deus. E quem era a criação de Deus? Adão e Eva. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado, rebelião? Isso ou não? Não dos anjos. Não dos anjos. Não, rebelião no caso de Adão. Do homem, claro. Isso, rebelião, claro, rebelião de Adão, quando, de Adão e Eva. Quando comeu o fruto proibido. Exatamente, exatamente. Bom, nós vamos ver isso. Bom, irmãos, o pecado universal, ele atingiu, preste bem atenção, o homem, a natureza e os animais. Atingiu tudo. Atingiu tudo, tá? Até a terra está manchada pelo pecado do homem. Olha só. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao versículo 23. Nós temos bastante versículo hoje. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, da natureza e dos animais, espera a revelação, aquilo que vai se revelar em nós. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, tá? Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, tá? Na esperança que também a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de quem? Dos filhos de Deus. Mas sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós também, que temos o primeiro fruto do Espírito, também gememos interiormente aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pastor, tem uma pergunta nesse sentido que chega aqui, eu já quero aproveitar. Manda então, aí. Que estamos nesse assunto. O Cadu, Carlos Anzolin, ele pergunta, em questão ao pecado, qual é o pecado contra o Espírito Santo para que a gente possa entender na prática em si? O pecado contra o Espírito Santo é você devotar toda a obra do Espírito Santo, tá, a demônios. Por exemplo, você dizer que numa igreja, se Deus está operando, usando alguém em algum dos dons, você dizer que aquilo ali não é obra do Espírito Santo, mas é obra de demônios. É você ignorar, é você resistir o Espírito. Mas consciente você falar, diz isso aí não é coisa do Espírito Santo, isso é coisa de demônio. Tá? O que está operando é demônio, não é o Espírito Santo. Tá? E você consciente. A partir do momento que tu estiver consciente, você acaba pecando contra o Espírito Santo. Tá? E você pecando contra o Espírito Santo, não tem mais perdão nem aqui e nem no porvir. O que pode acontecer também, que nós temos que ter cuidado, é entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para aquele dia. E quando eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu quando eu resisto à operação dele, eu resisto à ministração dele na minha vida, ou uma igreja que rechaça o Espírito Santo. Uma igreja que não aceita a manifestação dos dons, dos ministérios dados pelo Espírito Santo. Irmãos, as dúvidas que vocês têm, façam como fez o Carlos Anzolin, o Cadu. Ele trouxe a dúvida, escreveu aqui, nós repassamos ela para o pastor Paulino para que fosse respondida. Então, qualquer dúvida ou colaboração que você tenha, eu ressalto, faça isso. Deixe para que nós possamos também estudar acerca disso. A tua dúvida pode ser a dúvida de outro irmão também, e a gente aproveita para contemplar mais respostas. Dando sequência, pastor Paulino. Bom, estamos vendo alguma coisa, então vimos rapidamente sobre a antropologia, né, bíblica, alguma coisa sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, né? E também, bem levezinho, alguma coisa sobre a martiologia, do grego, que é a martia, que é o erro, a transgressão, o pecado
que estuda a sua origem. No caso lá que tu falou, né, de Satanás e seus demônios, né, a consequência, transferência, ação e até o alcance. E também podemos citar que muito antes de Adão e Eva, né, os seres espirituais, os anjos que foram criados, o querubim, que era o Satanás, né, que era o Lúcifer, ele acabou pecando, arrastou atrás de si uma terça parte dos anjos, né, e acabou caindo em desgraça diante de Deus. Bom, você pode ler isso, meu amado, lá no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 16, e Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13. Amados, o homem na narrativa bíblica, em Gênesis 1, 27, ele tem um duplo aspecto, que eu falei bem rapidinho no começo. Qual é esse aspecto? A imagem e semelhança. Vamos ver. Bom, a imagem natural, o formal, é a imagem que nós podemos dizer espiritual, dentro desse contexto aqui, tá? No primeiro sentido, nós temos o quê? Personalidade, caráter, etc. No segundo, a semelhança, é a questão o quê? Espiritual, tá? A santidade, naquilo que Deus reflete em nós. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Então essa é a questão espiritual, tá? Então nós temos o que? Ainda a imagem na forma de barro, na alma vivente. E no segundo nós temos sopro de vida, tornando o homem que? Um espírito vivente ou um espírito vivificante. Porque o que nós temos que entender? Nós temos que entender assim, a palavra de Deus fala, o espírito volte para Deus que o deu. Está lá no livro de Eclesiastes, eu acho que é capítulo 12. Vamos ver aqui se de improviso como é que está. A verdade é que a idade às vezes pega, né? Vamos ver aqui se está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Diz assim, ó. E o pó volte à terra como era, tá? Que é o corpo, e o espírito volte a Deus que o deu. O interessante é que tem duas partes aqui que ele fala. O corpo, que é o pó, volte ao pó, tá? E o espírito volte a Deus que o deu. E a alma? Aonde vai a alma? Olha os olhão. E a alma? A alma vai para onde, meu amado? Na parábola do rico e do Lázaro, o rico estava lá naquele lugar, né, de tormento, e ele se lembrou dos seus irmãos, isso e aquilo. Então a alma é a consciência do homem. Podemos dizer que é a caixinha preta do nosso, tá? Tudo guardadinho na caixinha preta. Aí o espírito volta para Deus que Deus deu, que o espírito do homem não vai para o inferno, porque se o espírito fosse para o inferno, uma partícula de Deus ia junto, porque Deus soprou no homem. Então a alma do homem vai para o lugar lá consciente, um sofrimento eterno. E o corpo vai para onde? Vai para o pó. E o homem, o corpo físico, e o homem depois da ressurreição vai receber um corpo, digamos, espiritual, um corpo celestial, mas não em glória, não glorificado. Daí a alma e esse corpo vai perecer lá no inferno. Tá? Muito bem. Então nós temos três elementos. Vamos tentar entender isso. Barro, que eu acabei de falar que é o corpo, como sendo carne, a parte carnal do ser humano, tá? Que seria o sarx, né? O sarx, que é o homem natural, que eu já falei isso na igreja, que é o sarkikos, que é o homem em estado natural, que ainda não conhece e não teve encontro com Deus, que vive no desejo da sua carne, perdido nas bebidas, no sexo, na droga, etc. O segundo é a alma, tá? Que seria a psique. E daí nós temos o segundo homem, o homem já tendo entendimento, que é psutikos, que vem de psique. É o homem mental no seu contexto psicológico, com desejos, vontades, volições, que já está lhe entrando o conhecimento das coisas de Deus. Ele começa a despertar para as coisas de Deus. E depois o espiritual,
que é o pneumáticos, de pneuma, que significa o quê? Alma, o sopro de vida, o nefesh na vida do ser humano. Se você olhar lá em 1 Tessalonicenses 5:23, ela coloca esses três, tá? E Deus vos conserve em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então nós temos os três ali, espírito, alma e temos o corpo. Alguns entendem como o quê? Como dicotômico, que espírito e alma seria a mesma coisa. E o corpo daí. Pela leitura bíblica, eu entendo que o homem é tricotômico. Espírito, volta para Deus, alma, consciente e corpo. Que depois na ressurreição, como eu já falei, corpo se junta com alma e daí ou vai para o céu para se juntar com o espírito, né? Porque se ele morre salvo, alma e espírito vão para Deus, o corpo fica na terra. Se morreu em pecado, tá entendendo? O espírito volta para Deus, a alma já vai para o lugar de sofrimento e o corpo, que é pó, volta para o pó. Depois na ressurreição, tá? Na ressurreição, morreu com Deus, espírito e alma, entra no corpo que é transformado, segundo Tessalonicenses 4:13 em diante, né? Se morreu em pecado, o corpo se junta com a alma e vai para o lugar de sofrimento. Vamos lá, irmãos, passar algumas participações que nós temos aqui. O irmão Navarro Esganzela, boa noite, amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. A irmã Adelina Esganzela, boa noite, amados irmãos em Cristo. A Neucida Silva, boa noite, a paz do Senhor a todos, ansiosa para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Eloir Maciel, boa noite, irmãos, paz esteja com todos. Fabiano Sela, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. A Alexandra Borges, boa noite, irmãos amados. A Jenny Schneider, boa noite. O Felipe também passa para deixar um boa noite. O Cadu, o Carlos Anzolim, inclusive também deixou aqui já a sua dúvida. O pastor Paulino respondeu. O Eduardo Rotini, mais irmãos que estão chegando por aqui. Temos os irmãos também que nos assistem pelo Facebook. Daqui a pouco eu mando um abraço para vocês, registro a participação de vocês também. Dando sequência, lembrando, siga compartilhando, siga participando e deixando a tua dúvida aqui para que o pastor Paulino possa respondê-la. Pastor. Amém? Então veja só, meus irmãos, nós acabamos de falar do homem antropológico bíblico, né? Porque temos um corpo, e aí não tem como você deixar de falar do ser humano como um ser antropológico, né? Mas aí antropologia bíblica, né? O homem que tem corpo, o homem que tem uma alma, que tem sentimentos, que tem desejos, que decide, um homem que ora está feliz, ora está triste, ora esse homem decide algumas coisas por si só e que também age inconsciente, né? Alguns gestos, alguns pensamentos, algumas ações, elas são automáticas, elas parecem que fazem parte da nossa coordenação motora inconsciente. Por exemplo, eu estava vendo um pianista falar e ele disse assim, ó, o treino para ser um pianista clássico chega ao cúmulo de que quando tu está tocando piano, tu não tem tempo de pensar nas notas. É um condicionamento, você condiciona a tua mente a olhar a partitura ou até decorar partituras. Centenas e centenas, dias e anos para decorar partituras que tu vai tocando, tu não tem tempo de saber se é um dó, é um mi, é um fá, é um ré, é um menor, é um maior, ou é um sustenido, sei lá eu. Ele disse aquilo faz parte do autômato, é automático, né? Na vida do ser humano. E ele disse, tocar piano, você usa as duas mãos, claro, tocar guitarra, ou bateria é muito mais, creio, muito mais difícil, porque é os pés e as mãos e o tempo, né? Tá entendendo? Mas falando sobre o piano, ele disse, eu comparo com uma centopeia.
Uma centopeia. A centopeia não fica pensando, bom, agora eu vou pisar o número 1, o número 4, o número 12, 95, o 32, o 44, o 12, o 9 e o 25. Ela não pensa isso, simplesmente ela vai tocando, né, os passos, né? E até dizem que ela não tem 100 patas, a gente chama de centopeia, né? Sim. Mas ela vai de um jeitinho, né? Assim, quando... Já viu centopeia? Que coisa interessante, né? Os pezinhos dela assim, sim, né? E de repente, assim, o ser humano, nesse contexto, né, se ele não parar e não deixar Deus trabalhar na vida dele, ele não se conhece. Ele não se conhece como um ser espiritual. Ele não se conhece como um ser humano, que o que Deus tem para ele vai além dos seus pensamentos terrenos. Entende como é? Tá muito além. Tá? Esse homem tricotômico, esse homem antropológico, espiritual, ele está muito além do ser humano que olha só para a terra, que olha só para o seu umbigo, que olha só para os seus pés, que procura acumular cada dia mais, casa e mais casa, carro e mais carro, dinheiro e mais dinheiro. Vai fazer o que com isso? Ah, vou deixar para os meus filhos. Já lembra aquele ditado que diz? Vô rico, pai pobre, neto paupérrimo. E é mais ou menos por aí, né? Quantas famílias, vô era rico, milionário, fez fortuna. O filho já, né, não soube guardar, que se transformou em pai, né, e o neto, que era o filho, estourou com tudo. Isso evidencia, pastor Paulino, o quão realmente a nossa limitação, ela não nos permite sequer imaginar, fazer uma pequena ideia do que é o reino de Deus, de como são as coisas do alto, porque se pudéssemos imaginar, eu quero acreditar que absolutamente ninguém se preocuparia com esses acúmulos que nós enxergamos por aqui, pessoas tão preocupadas com esse acúmulo aqui. A palavra de Deus é bem clara nessa perspectiva aí. O que ela diz assim, ó, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas demais coisas, que vinha antes do começo desse texto, vos será acrescentado. Depois diz, porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é alegria e gozo no Espírito. E aí antes no texto diz assim, olhai para o céu, né? Olhai para os lírios do campo. Mesmo Salomão em toda a sua glória não se vestiu como os lírios do campo. Rapaz, nem Salomão. A Bíblia diz que tinha tanta prata no reino do Salomão e tanto ouro que nem as pedras no campo. E aí a Bíblia me diz que o lírio do campo se vestiu, é mais bonito do que se vestia Salomão. Então você vê a riqueza, né? Tá entendendo? E daí ele disse, olha, olhai para os pássaros. Os pássaros não semeiam e não colhem. E no entanto o Senhor lhe dá o quê? Numa tradução paulinesca, o necessário, no dia a dia. Por isso buscai o reino dos céus e a sua justiça. Porque nem comida, nem bebida, não é alegria. E aí o ser humano na sua fraqueza e coisa e tal, ele acha que o acúmulo, o ter, a sua posição demonstra espiritualidade. Não, amado. Olha só, o pecado na realidade, na nossa vida, é a grande miséria, é a grande desgraça da humanidade. Por quê? Nós perdemos muita coisa quando Adão e Eva pecou. Nós perdemos a comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus passava na viração do dia e vinha conversar com Adão e com a Eva. Né? O Adão e Eva viviam num estado de eternidade, não eternos. Olha bem, num estado de eternidade. Eles não eram eternos. Eterno quem que é? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Desde que nós andemos na presença de Deus, depois no arrebatamento, nós vamos viver junto com Deus no céu num estado de eternidade. Tá? Aí o Adão e Eva estavam nesse estado de eternidade. Conversavam com Deus, trocavam ideia com Deus na viração do dia. Tá? Seríamos o quê? Hipoteticamente, se não houvesse pecado, eternos. Vivendo nesse estado de eternidade. Sem doença, sem a natureza ser chucra, como é hoje, tá?
a natureza também, as águas, os alimentos, isso tudo, seria tudo benéfico. O homem poderia viver muito. Tanto é que depois que o homem cai em estado de pecado, olha o Matusalém, 969 anos viveu o homem. É tempo? Tempo. Isso logo depois do pecado. Aí depois lá do capítulo 6 de Gênesis, e depois lá que eles tentaram levantar a Babel, o que o Senhor disse? Não é para sempre que o meu espírito vai contender com o homem. A partir de hoje, os seus dias serão 120 anos. Pronto, morreu por ali o homem. Mas o homem estava vivendo o quê? 700, 800, 900 anos. Então veja o que nós perdemos quando o pecado entrou ali na humanidade. Aí quando o pecado entrou, que se tornou a desgraça, logo Deus, na sua presciência, que ele sabia que o homem ia pecar, ele já preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. Muito antes ainda da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o cordeiro na pessoa de Jesus, que veio a ser o quê? O sacrifício perfeito, tá? O soter, tá? Soteriologia. E o pecado nós sabemos que é o quê? Rebeldia do homem contra Deus, tá? Um Deus santo, 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 3 vezes. É a visão de Isaías, lá em Isaías capítulo 6, no versículo 3. Ele disse, eu vi no dia que Beltrano lá morreu, eu vi que o Senhor se manifestou no templo, num alto sublime monte, ele assentado num trono, e os querubins voavam, com 2 asas cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam, e eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra estão cheios da sua glória. Então veja bem, é um santo, é um Deus santo, santo 3 vezes. E por ser santo nessa proporção, ele não tem e não pode ter contato nenhum com o pecado. Ele entende o pecado, conhece o pecado, sabia que o pecado ia vir, mas Deus não é compatível com o pecado. E aí foi o homem desejando, e o homem querendo ser como Deus, no oferecimento do maligno, Gênesis 3:5, tá? E vendo que ele podia ser, né, e realizar coisas, ele acaba o quê? Desobedecendo a Deus. Tá? E aí o homem quis sempre, desde o princípio, o quê? Bastar-se a si próprio. A si próprio. O homem quer ser senhor de si mesmo. Chacoalhar de sobre os seus ombros um Deus. Que se não me falha a memória, no livro escrito... o livro Os Irmãos Karamazovsky, né? O que temos lá? Eles dizem que se não há Deus, tudo é permitido. Então veja bem, Deus é o limiar, tá? Entre o santo e o mundo, o verdadeiro e a verdade e a mentira, tá? Entre o puro e o impuro, tá? Entre o santo, tá? Então esse Deus maravilhoso, o que ele nos faz? Ele nos manda Jesus Cristo para reatar a aliança de Deus conosco. Porque depois nós temos o quê? Nós temos os pactos, nós temos as alianças, né? E nós temos lei. E nada disso deu conta. O homem não conseguiu cumprir a sua parte. Apesar de Deus ter feito pactos incondicionais, alianças incondicionais, tá? Não deram conta. Daí, tá? Quando focamos na salvação, na soteriologia, o soter, o Salvador, tá? E na cruz como instrumento de martírio, ela se torna o quê? Para os gregos loucura e para os judeus o quê? Escândalo. Mas aí por que ela se torna escândalo para os judeus? Porque para os judeus quem ia na cruz era devedor, era pecador, era visto como persona não grata. E daí se torna o quê? Escândalo para os judeus religiosos. Ué, como é que pode da cruz vir o Salvador? Não. Ontem eu falei no culto, né? Que quando convidaram o Natanael, né? O Felipe convidou o Natanael, disse para Natanael assim, Natanael, nós achamos o Salvador.
que segundo falaram os profetas e os escritos lá no Velho Testamento. Daí ele pergunta, tá, mas e pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Que o Nazaré era visto como um lugarzinho terrível. E aqui agora, para os judeus, a palavra da cruz é escândalo, tá? Por quê? É uma realização em permissão de Deus para pagamento da dívida humana do pecado em Cristo Jesus. Olha só, livro de Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, e no versículo 23. Olha só. Os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria, através da filosofia. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É Bíblia, tá? É Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, e no versículo 2, tá? Logo nós vamos estar encerrando, falta 10 minutos. O que nós temos lá? Olha o que Paulo diz. Pois nada me propus saber entre vós, tá? Senão Jesus Cristo e esse o quê? Crucificado. Então a história do homem, ela muda na cruz. Era de suma importância que Jesus fosse para a cruz, que Jesus enfrentasse a cruz. Porque Jesus não é um herói, como muitas pessoas acham ou pensam. Não, não é um herói como Tiradentes, não é o herói que nem Mahatma Gandhi, não é herói que nem esse, que nem aquele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é só um profeta, não é só um mensageiro, com uma nova filosofia, com um novo pensamento. Não, Jesus Cristo é o Salvador. Ele deu a sua vida pela humanidade inteira. A morte de Jesus veio a ser a causa da nossa salvação, da nossa redenção. Ou seja, Deus estava em Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Vamos ver lá? 2 Coríntios 5, 19. Vamos achar aqui. Que nos diz assim. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os pecados nos homens, não deixando o pecado nos homens, tá? E nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, na morte de Jesus, Deus estava nos reconciliando consigo mesmo, porque havia um muro de separação. Os pecados dos homens faziam essa separação. Deus não se manifestava por causa do pecado. Por quê? Porque o sangue de animais, a lei, todos os sacrifícios não davam conta. Eles não perdoavam. O que eles faziam? Eles cobriam. Eles cobriam. E alguém um dia teve que descobrir e pagar a conta. A conta. E aí tinha que ser o quê? Um sacrifício único, cabal e perfeito. Tá? Pastor, até estou acompanhando aqui algumas participações. Antes disso, tem algo bem interessante. Já vou colocar, irmãos, como eu prometi, a participação dos irmãos que estão aqui deixando a sua mensagem no Facebook. Mas no link anterior ainda, pastor Paulino, então seria um sinal de rebelião é a independência? Quando o homem julga-se muito independente de qualquer coisa e autossuficiente, está ali um grande indicativo da rebelião? Da rebelião. É um tipo de rebelião. É você, quando você acha que você pode viver sem o Cristo, é uma rebeldia, tá? Em direção à condenação. Porque a salvação, ela tem que passar por Cristo. Porque a Bíblia diz, e todos quantos o aceitaram a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, pastor. Nós temos aqui o irmão Vanderlei Ganzella, #SomosRenovar, o Maicon Calegari, pais e irmãos, boa noite a todos. A irmã Odete Fávero, estou assistindo com vocês, graças a Deus. O irmão Natanael de Azevedo, paz, amados. Quem mais participa? O irmão João Carlos Santos, a Laura Valéria e também o Adriano, paz do Senhor, irmãos. A Ana Alice de Oliveira, Rafa, a Ana Alice também deixa aqui, amém, glória a Deus. Rafa Alibrandt, eu sempre tenho dúvida da pronúncia do teu sobrenome, tá bom, Rafa? Se foi errado aqui, você pode me corrigir sem problema algum, tá bom? Mas para mim é Alibrandt, isso?
Me corrija se eu estiver errado. Mas, irmãos que estão participando aqui, essas são algumas mensagens que nós temos em nosso Facebook. Que bom, irmãos. É ótimo quando vocês participam com a gente também, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Compartilhem sempre, independente da rede social que vocês estejam assistindo, é importante que vocês compartilhem também esse conteúdo. O irmão Marco Antônio Rosa também, a Marcela Damasceno, deixa a sua mensagem. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém aqui para não cometer nenhuma injustiça, irmãos, para que eu possa ser abrangente e mandar esse abraço para todos. Voltando rapidamente aqui para o YouTube, alguns irmãos que participam também no YouTube e no Facebook, participam nas duas redes sociais, e isso é muito importante também. Irmãos, sempre é importante que vocês tenham uma colinha junto, tá bom? Para tomar nota, para anotar a tua dúvida, anotar também os versículos os quais o pastor utiliza para ministrar no estudo de todas as segundas-feiras. Isso é importante para que a gente possa ir contextualizando também ao longo do estudo e da ministração. Pastor Paulino. Eu me lembro quando eu trabalhava em rádio, tinha alguns locutores que não conseguiam ter uma pronúncia, né? Tinham uma boa voz e se comunicavam bem, mas como por não conhecer o inglês, então não arriscava, né, falar o inglês. Sim. Aí quando chegava, porque tinha a programação, né? Tinha lá as músicas que ia tocar, né? Tinha o dos comerciais, né? A planilha de comerciais e a programação musical, né? Quando chegava nas músicas, né, em inglês, ele não lia, porque não me explique nem me esproque, né? Aí ele dizia, e agora no seu rádio, música esquema internacional. Aí tocava a música, e ele dizia esquema internacional em inglês. Aí tocava o hino, né? Mas eu vou te dar uma dica. Tem gente que utiliza isso até hoje. Isso até hoje, né? Tá vendo só como eu sou do tempo? Tem gente que ainda faz isso. Ainda até hoje, né? E aí quando você chega, por exemplo, eu fui morar na Foz do Iguaçu e eu estava morando numa rua chamada Halmstlager, de um alemão lá, de um Deutsch. Aí eu mudei da Halmstlager e fui morar na Avenida Jorge Schimmelfennig. Uhum. Na Avenida Jorge Schimmelfennig. E eu conheci um cara que o sobrenome dele era Hammerschmidt. O que tu achou? Hammerschmidt. 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 Daria para abreviar Schmidt. Sim, eu chamava ele de Hammer. Hammerschmidt, né? Então tu veja bem, eu vou te dar uma dica, aí quando chegar nesse sobrenome difícil, né? Tu diga, por exemplo, se o nome dele fosse Jorge Schimmelfennig, tu diga Jorge Deutsch. Pronto, Deutsch é alemão. Jorge é alemão. Mas é uma brincadeira nossa que é para descontração. Bom, irmão, logo, então como nós podemos finalizar a nossa live hoje? Bom, nós temos uma marca indelével. E o que é indelével? Que não pode ser tirada nem apagada, é permanente e é eterna na nossa vida, que foi quando Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? E daí se nós fôssemos aprofundar na antropologia bíblica, nós iríamos muito longe. Também na questão da soteriologia, iríamos muito longe. Tá? Mas Deus, na sua misericórdia, depois que o homem pecou, quem que ele envia? Ele envia a Jesus Cristo. E esse Jesus se torna o nosso Salvador. Tanto é que nós, como coroa da criação, somos únicos à imagem e semelhança de Deus e que necessitávamos, tá, de um Salvador, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus quis nos resgatar. A transgressão do pecado foi paga na pessoa de Jesus Cristo e agora a única coisa que nós temos que fazer é o quê? Deus acabou refazendo essa aliança e agora a partir do momento que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, andamos na sua palavra, que nós não estamos sem doutrina, nós estamos debaixo da lei de Cristo. E a pergunta é, qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Boa pergunta, né? Tinha que ter feito no começo, né? Pois é. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é quando Jesus Cristo diz assim, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como vos amei, e nisso conhecereis que sois os meus discípulos. Então a lei de Cristo é a lei do amor, em todos os momentos, em todo instante. Ame o irmão, ame o amigo, ame a pessoa que não conhece a Deus. Tá? E aí surgem algumas perguntas assim, que se temos que amar a todos sem distinção. O pior que é verdade. Os políticos temos que amar, tá?
temos que amar a todos, porque Jesus morreu por todos. Nós não podemos dizer, não, vou amar o Anderson porque o Anderson é querido. Eu vou amar Beltrão. Não, irmão, ame os piores, porque foi justamente por estes que Jesus morreu. E não pense que eu e você éramos, como diria, a flor que se cheira. O Senhor deu seu sangue, a sua vida na cruz por mim e por você. Que se nós estamos aqui servindo a Jesus, porque fomos privilegiados. Amém? Já temos exemplos sobre a hipocrisia em relação a isso. Graças te dou porque não sou igual a eles. Então, que tenhamos sempre cuidado com isso, que tenhamos muito cuidado com isso. Irmãos, aproveitaram o estudo de hoje, tomaram nota, com certeza foi edificante em nossas vidas. Como em todas as segundas-feiras tem sido assim. E é importante que você compartilhe com o seu PG, é importante que você compartilhe o link e envie para todas as pessoas, para que nós possamos utilizar essa ferramenta que o Senhor coloca em nossas mãos, que é a internet, para levar o Evangelho de Cristo. A internet, ela não nos impõe fronteiras, geograficamente falando. Então nós temos aqui uma ótima ferramenta, mas precisamos saber usá-la, precisamos otimizá-la para que seja assim um canal para que nós possamos também levar o Evangelho. Irmãos, se porventura eu deixei alguém de fora aqui dos abraços, me perdoem, pelo que eu consigo ver pela nossa atualização, todos foram abraçados por aqui, mas me perdoe caso eu não tenha percebido a sua participação. E continue participando sempre conosco também, porque é importante. É a nossa comunhão na segunda-feira à noite, utilizando a internet para que possamos falar da palavra do Senhor. Pastor Paulino, para encerrar. Amém. Glorifico o nome do Senhor por você ter estado conosco até o presente momento. Agradeço ao irmão Anderson, pessoal da técnica de som. É sempre um prazer nós estar aqui na segunda-feira com você. Quer, às vezes, gravação, quer, a maioria das vezes, vamos tentar fazer ao vivo, né? E tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, para que você cada vez mais se intere mais da palavra de Deus. E isso também gere mais responsabilidade com a vida espiritual sua, da sua família, lá do seu PG, tá? Para você falar de Jesus para os seus amigos e esperar o retorno de Jesus Cristo que virá para arrebatar a sua igreja. Amém? Amém. Eu oro por você agora, incline sua cabeça. Pai amado, nós te damos graça, louvamos o teu nome. Quero pedir a bênção do céu sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que estão passando por uma prova, com uma luta, uma dificuldade, seja na vida financeira, na vida espiritual, seja no lar, Senhor, na vida do casal. Lá, Senhor, quem sabe alguém no hospital, alguém, Senhor Deus, que vai fazer cirurgia ou fez, alguém que foi acometido pelo vírus do Covid. Deus, estende tua mão. Manifesta sobre as igrejas de Chapecó, sobre os pastores e ministros da tua palavra, que haja um despertar no coração de cada crente, Senhor, orando, buscando, procurando a paz e a santificação, meu Deus, para que quando tu vieres, não pegue nós de surpresa, porque nós não somos filhos da noite nem das trevas, mas nós somos filhos da luz. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do teu nome. Agradeço por você ter estado conosco até agora. Um beijão no fundo do seu coração. Segunda nós estamos de volta. Conto contigo. Amém, então. Damos graças ao Senhor Jesus. Obrigado, irmão.